Antes do vídeo começar, eu só queria avisar que eu criei um Twitter aqui pro canal. Lá a gente vai conversar um pouco, eu criei ele mais pra gente conseguir interagir de uma forma mais próxima e também porque eu vou comentar os capítulos dos mangás que vão sair por lá. Eu vou comentar os capítulos de Blue Lock, os capítulos de Gashiakuta ou os capítulos de Shumatsu quando eles saírem mensalmente. Eu vou dar alguns comentários lá, falar sobre o que eu achei sobre eles brevemente. Então é legal ter essa interação mais próxima. Então me segue lá se você ainda não está seguindo. E bora pro vídeo. Blue Lock é um mangá que toca em muitos assuntos. Afinal, com cada personagem tendo uma personalidade dinâmica diferente, o autor pode trabalhar com muitos temas dentro da obra. Mas tem um tema em específico que é bem recorrente dentro do mangá, que é a solidão, e tem um personagem que trabalhou com esse tema de uma maneira especialmente bem feita. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Meguro Bachira. O Bachira começa o mangá sendo basicamente o deuteragonista, aparecendo logo no início sendo um dos membros do time Z junto com o Isagi. O Bachira é um personagem que logo de cara chama a atenção do leitor de muitas formas, seja pelo seu jeito espontâneo, o seu estilo de jogo que é muito divertido de se acompanhar, mas principalmente por um assunto que ele traz à tona quando vê o Isagi: o seu monstro. O Bachira explica que via um monstro toda vez que jogava futebol, e essa imagem desse monstro era o que o ajudava na partida, seja guiando ele no jogo ou auxiliando ele a se concentrar. Quando ele vai ao Blue Lock e conhece o Isagi, o Bachira tem interesse nele, dizendo que sentia que o Isagi podia ver o mesmo monstro que ele, por isso queria o ensinar a como usar esse monstro para vencer. Mais tarde no vídeo a gente volta para explicar exatamente o que é a representação do monstro, porque isso é bem mais profundo do que parece. Mas a amizade do Isagi e do Bachira vai seguindo firme com o passar da primeira seleção, com os dois se ajudando mutuamente. O Bachira inclusive é o principal responsável por aflorar boa parte da habilidade inicial do Isagi, algo que também vai coincidir com algo que a gente vê mais tarde sobre o personagem. O estilo do jogo do Bachira nessa primeira seleção também é algo muito livre, muito único em relação aos outros, sendo quase incompreensível aos que vinham de fora, o que reflete uma característica central do personagem. Ele é alguém que pensa de uma forma muito diferente dos que estão ao seu redor, visto que ele sim entende os conceitos do futebol que são passados a eles durante a obra, mas ele sempre os aplica de uma forma quase lúdica, o que traça um paralelo ao Isagi, alguém que funciona quase inteiramente de uma forma racional e lógica. Na segunda seleção é onde a gente tem o desenvolvimento completo do Bachira, e é aqui que a gente tem algumas cenas bem interessantes. A começar, quando o Bachira é roubado pelo time do Rin, ele não hesita em ir, deixando apenas um desafio ao Isagi: se me quer de volta, venha me roubar, simples assim. E esse pensamento carrega em si uma ideia interessantíssima, que nos é revelada no flashback do Bachira, que ocorre no jogo entre os times do Rin e do Isagi no final do arco. No flashback nós vemos que o Bachira sempre foi uma criança um pouco sozinha. Ele tinha uma linha de pensamento mais lúdico do que o das outras crianças, tendo um amor quase que incondicional pelo futebol desde sempre. E por isso as crianças começaram a enxergar ele como alguém estranho, ele foi começado a ser deixado de lado. Os outros não o entendiam, não compreendiam os sentimentos dele, e por isso não gostavam dele, mesmo que ele fosse uma pessoa boa para se ter por perto. Ele foi aos poucos sendo isolado completamente, e isso fez ele começar a se sentir mal, ele não se sentia bem estando sozinho. O fato dele ter sido isolado pelos outros e ter se envolvido em brigas constantemente fez ele desenvolver em si uma solidão muito grande, algo que corroeu por algum tempo, até ele achar uma forma de lidar com essa solidão, criar na sua cabeça a imagem de um monstro, alguém que pensasse como ele e que sentisse o mesmo amor pelo futebol que ele sentia. O Bachira usou a imagem do monstro quase que como uma bengala, algo que suprisse a sua solidão até o dia em que ele percebeu: o monstro não existe. Ele só existia dentro da mente dele, então era impossível jogar futebol com esse monstro. Então surgiu uma nova motivação para o Bachira: encontrar um monstro real, alguém que possa ser um verdadeiro companheiro para ele dentro das partidas, para que ele nunca mais se sentisse sozinho e tivesse alguém que o entendesse de verdade. Quando ele chegou no Blue Lock, ele inicialmente viu no Isagi o potencial para ser o monstro. Por isso o Bachira o apoiou, fez de tudo para o fortalecer, o motivou, pois ele sentiu no Isagi o mesmo amor pelo futebol que ele possui dentro de si. Mais tarde, ao encontrar o Rin, ele sentiu a mesma coisa, mas acabou levando um balde de água fria quando o Rin não só o chamou de fraco, como também deixou claro que o monstro a qual o Bachira se referia
não era nada além de uma manifestação do seu medo da solidão. Quando o jogo finalmente começa, o Bátira estava animado, sentia que finalmente poderia jogar ao lado dos monstros como sempre quis, mas conforme a partida avançava, ele percebeu que não importava, nem pro Isayg, nem pro Rin. Isso porque os dois já haviam o superado. Não só eles, todos os outros dentro daquela partida haviam transcendido em muito o nível do Bátira. Por um motivo bem simples, a linha de pensamento. Enquanto todos os outros já haviam entendido e estavam aplicando a filosofia do Blue Lock, por mais que o Bátira também já houvesse entendido, ele não estava a aplicando de fato. Conscientemente ou não, o Bátira jogava em prol de se livrar da sua solidão e não de realmente se tornar o maior atacante do mundo. O choque da realidade vem quando o Nag vai até ele e deixa claro que no fim do jogo eles iriam roubar o Rin e não ele. E é nesse momento que o Bátira finalmente entende o que ele queria realmente fazer, o quanto ele amava o futebol muito mais do que temia a solidão. Agora ele seria o monstro que ele sempre quis encontrar, jogaria por conta própria e não se agarraria mais a essa busca, pedindo para que o monstro desapareça e finalmente despertando, conseguindo assim extrair todo o seu potencial. O despertar do Bátira é um dos melhores momentos da obra, na minha opinião, pois a situação onde o Bátira se encontra é algo muito identificável. A solidão é um sentimento muito presente na vida de qualquer ser humano, e a maneira como ele se livra dela nesse momento é bem escrita por dois motivos. O primeiro é que ele faz isso de uma forma muito humana, que é parando de se focar no problema da solidão e se agarrando a um sentimento positivo, no caso, o seu desejo de vencer e o amor pelo futebol, se tornando alguém autossuficiente, passando a não depender mais de encontrar alguém como ele. Ele era a pessoa que ele procurava de verdade. E o outro motivo é que, por mais que o Bátira tenha deixado a solidão de lado, ela não desaparece completamente, e isso é retratado mais pra frente na obra. Depois desse arco, o Bátira tem pouco destaque, até porque ele já tecnicamente fechou o arco dele, mas eu vou falar mais disso depois no vídeo porque eu julgo isso como talvez um erro do autor em certas partes. O importante é que, como a gente vê no jogo do Sub-20, o Bátira não descartou o seu monstro verdadeiramente, e sim o assimilou, tomou o sentimento como parte de si. A solidão ainda existe, mas ela não é mais o foco na personalidade do Bátira. Isso é também destacado na Liga Neo Egoísta, onde o Bátira diz com todas as palavras que o monstro sumiu, mas que aparece sempre que ele quer que ele apareça. Na Liga, inclusive, por mais que o Bátira não tenha recebido tanto destaque quanto eu acho que ele merecia, ele tem uma participação bem interessante em dois aspectos. O primeiro é a exploração do conceito da liberdade, o que novamente condiz com o que o Bátira fez, se desprendendo do monstro e buscando o próprio ego. Justamente por isso ele manifesta sua verdadeira aura nesse momento, a abelha, o que casa muito bem tanto pelo estilo de jogo quanto pelo nome, já que Bátira é um trocadilho com a palavra Hati, que significa abelha. Ou seja, sua aura tem uma conexão direta com o seu nome, sua verdadeira identidade. O segundo ponto que eu gostaria de mencionar é o ponto em relação ao Nag. O Bátira ser o responsável por eliminar o Nag carrega não só um significado interessante, já que o Nag que havia provocado o Bátira arcos atrás em relação a isso, mas também um paralelo traçado entre os dois personagens. O Bátira, que conseguiu se desprender da solidão que carregava e deixou de buscar um companheiro perfeito para conseguir extrair 100% de si, enquanto o Nag não conseguiu se desprender do laço que tinha com Urel para criar um estilo próprio e afundou por causa disso. Passando agora para o final do vídeo, só para encerrar, o que eu tinha mencionado antes sobre o fato de o Bátira ter sido um pouco mal aproveitado. Não é que o arco do Bátira tenha sido mal feito. Como eu falei no vídeo, o arco do Bátira é realmente bem feito, ele é bem escrito. É uma das melhores coisas da obra, na minha opinião. Mas eu acho que o Bátira é um pouco subutilizado depois da segunda seleção. Isso porque, como eu mencionei no começo do vídeo, a solidão é um tópico presente em muitos personagens de Blue Lock. Você tem o Rin e o Sai, que tem isso como parte dos seus personagens. O Nag tem muito disso e eles chegam até a pincelar isso em relação ao Bátira. O Isayg e muitos outros personagens que muito provavelmente também têm questões envolvendo a solidão. O Bátira sendo um personagem que superou essa situação, seria interessante estar nesses momentos para a gente conseguir ver mais da personalidade dele renovada em relação a esses outros personagens que ainda não superaram exatamente esse problema. Um dos que eu fico mais triste de não ter sido aproveitado é que eu teria adorado ver a relação, uma interação entre o Bátira e o Rin,
no jogo do Barça e do PSG. Teria sido interessantíssimo a gente ver ali um momento dos dois, pelo menos um diálogo ou uma conversa que acabasse abordando esse tema de alguma maneira. Os dois personagens ainda estão presentes na obra, então com certeza tem tempo pra gente explorar isso. Mas eu fico triste de como o Bátira acabou sendo subutilizado. Ele é um personagem que tem um tópico muito interessante, tem uma personalidade interessante, é um personagem legal de se acompanhar quando ele está em tela, então eu diria que o Bátira foi subutilizado por causa disso. O tópico que ele levanta para discussão é muito interessante e é muito importante de ser debatido, então acho que ele poderia vir aparecendo na obra com um pouco mais de frequência. Mas, em geral, um saldo extremamente positivo pro personagem e eu gosto bastante do Bátira. Por hoje é isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!